Paz de Jesus, irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele tem me concedido, de poder pregar a sua palavra mais uma vez. Agradecer ao pastor Silas por confiar o púlpito mais uma vez também. Obrigado, pastor. Muito bem, vamos à palavra. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro do Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1. Você encontrou Gênesis aí, irmão? Amém. Capítulo 12, verso 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois chamou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Queridos, quem foi Abraão? Abraão, ele foi o primeiro hebreu, o primeiro dos patriarcas. Ele viveu por volta do ano 1800 antes de Cristo. A sua chamada aconteceu em Gênesis capítulo 12, quando Deus aparece a ele em Harã e lhe faz promessas. E uma dessas promessas é que ele seria pai de povos, pai de multidões. Abraão, ouvindo o mandado de Deus e obedecendo, ele pega o caminho do crescente fértil, que é pelo caminho do rio Eufrates, e ele caminha em direção, obedecendo a Deus. A Bíblia diz no capítulo 12, versículo 7, que nas suas peregrinações ele para em Siquém, e em Siquém ele edifica um altar a Deus, ao Senhor que lhe aparecera. E agora mais à frente ele chega em Betel, no capítulo 12, versículo 8, e ele edifica um altar ao Senhor. Agora, no capítulo 12, versículo 10, o texto diz que há um período de grande fome em Betel, em Canaã, aonde Abraão estava. Isso aqui me chama muita atenção, porque não há registro na história bíblica de que Abraão tenha passado escassez ou necessidade em Ur dos Caldeus. Não há registro de que Abraão tenha passado escassez, ou fome, ou privações em Harã. Mas ele vem passar privações, escassez, necessidade na terra de Deus. Ele vai passar escassez e privações no lugar que Deus mandou que ele fosse. Isso é muito interessante. Eu aprendo, a primeira lição com este texto é que estarmos sob, ou seja, debaixo
das ordens de Deus, isso não significa ausência de luta. Ele vai passar tribulação, luta e escassez no lugar que Deus colocou ele. Estarmos sob as ordens de Jesus não significa ausência de problema. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, quem dá ordem aos discípulos para que eles entrem no barco? Jesus. Mas mesmo assim se levanta uma grande tempestade? Sim. Porque estarmos sob as ordens de Jesus não significa ausência de luta ou ausência de problemas. Deus nunca prometeu que seria fácil, mas Ele disse que valeria a pena. Eu aprendo com Abraão que a fé não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis. E aqui nós vemos os paradoxos do reino, gente. Por que os paradoxos do reino, pastor? Pelos motivos já que eu te expliquei. Enquanto ele estava em Ur, em Harã, ele não passa escassez. Agora Deus chama ele e diz, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele chega lá em Betel. E Betel significa casa de Deus, gente. Ele edifica um altar ao Senhor em Betel. E lá em Betel, casa de Deus, ele passa escassez. Lá no altar, servindo ao Senhor, vem um período de grande fome sobre a vida de Abraão. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão, Abraão, bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo à escola de Jeová. Eu vou treinar você, Abraão. Eu vou preparar você para a grande obra que eu tenho para a sua vida. Porque os paradoxos do reino é uma coisa interessante. Vocês lembram de José? José estava preso. E qual o sonho de qualquer preso? Se tornar livre. E aí José diz para um camarada, olha, daqui a 3 dias, você vai sair dessa prisão. Passaram-se 3 dias, o copeiro saiu da prisão. Mas José continuou preso. É os paradoxos do reino. Você ora para que pessoas tenham coisas que você deseja e você não tem. E pela sua oração, pela sua intercessão, essas pessoas passam a ter. É os paradoxos do reino. Eu me lembro que quando a minha esposa estava internada com câncer, CTI, foram 15 centímetros do intestino que ela tirou. Uma cirurgia que durou 6 horas. Nós não sabíamos o que ia acontecer. E eu chegava no hospital, ficava com ela, saía do hospital e ia para a igreja. E alguém me dizia assim, pastor, ora por mim, porque eu estou com câncer. Ora pela minha vida, porque eu estou doente. E um dia eu orava, e a Deus seja a glória, tem pessoas que estão lá vivas até hoje. Mas a minha esposa, no hospital doente. São os paradoxos do reino que nós não podemos entender. Nem sempre você vai ter as respostas que você busca. Jó fez 16 perguntas para Deus. 34 queixas. E não teve resposta alguma. Jó não teve as respostas que ele fez a Deus. Mas ele viu Deus. E isso bastou. Talvez você não tenha as respostas que você esteja buscando. Mas você vai ver Deus em tudo isso que você está vivendo. É a escola da fé. E é neste momento, irmãos, que nós somos tentados a tomarmos as decisões erradas. Quando somos pressionados pelos problemas da vida, quando passamos por adversidades, lutas. Abraão estava em Betel, casa de Deus. Estava no altar. Mas veio um período de grande fome sobre a terra. Abraão enfrentou crise no altar. Pastor, eu sou crente, eu sou fiel.
Eu sou dizimista, Senhor. Pastor, por que isto na minha vida? Por que isto com a minha família? Por que isto logo comigo? Jesus disse em João 13:7, o que eu faço hoje vocês não podem entender, mas entenderá depois. Deus tem uma razão para essa dor. Ele tem um propósito para a sua luta, mas Ele também tem uma recompensa para a sua fidelidade. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que tira. E Deus sabe o que traz. Abraão talvez não estivesse entendendo o que estava acontecendo. E ele tomou uma decisão: olha, eu vou descer ao Egito. Entenda período de fome aqui como adversidade. Quem sabe que por conta das pressões da vida, você também esteja sendo tentado a tomar decisões erradas. Abraão pensou: olha, eu vou para o Egito. Lá tem a solução para o meu problema. Lá tudo vai se resolver. Mas quando Abraão desce ao Egito, pensem comigo, ele sai de perto do altar, sim ou não? Ele sai de Betel, sim ou não? Agora ele sai de Betel, que é a casa de Deus, em direção ao Egito. Agora ele sai do altar, em direção ao Egito. E Egito, para nós cristãos, tem essa linguagem toda peculiar, toda própria. Egito significa mundo. Egito significa voltar ao passado. Agora ele sai do altar. Ele sai de Betel e vai para o Egito. Abraão era um homem que edificava altar, gente. Mas eu não vejo Abraão no Egito edificando altar. Eu não vejo Abraão no Egito clamando ao Senhor. Abraão, ele edifica altar em Siquém, Gênesis 12:7. Ele edifica altar em Betel, Gênesis 12:8. Ele edifica altar em Hebrom, Gênesis 13:18. Ele edifica altar no Moriá, Gênesis 22:9. Altar nos fala de consagração. Altar nos fala de entrega. Altar nos fala de conceito, de vida com Deus. E ele, pressionado pelas adversidades da vida, vendo os animais morrerem por falta de pasto, ele não era responsável apenas por Sara, ele era responsável por muitas pessoas. E ele pensou: olha, eu vou tomar uma decisão, eu vou para o Egito. Quem sabe você chegou hoje aqui, meu querido, também pressionado pelas adversidades da vida, e esteja tentado a tomar a decisão errada. Talvez essa decisão sua possa acarretar consequências irreversíveis para a sua vida. Quem sabe você chegou hoje aqui com um grande problema, e você pensa: com um telefonema eu resolvo isso. Eu tenho os contatinhos aí que eu posso solucionar isso rapidinho. Mas você sabe que isso vai te levar ao pecado. Você sabe que isso vai te levar ao Egito novamente. E Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir essa palavra. Que o lugar que Ele tem para você é casa de Deus, é Betel. Que Ele te quer na consagração do altar, perto de Deus. E quais as consequências que Abraão sofre por ter saído de Betel, por ter descido ao Egito, por ter saído de perto do altar? Primeiro, quando ele está no Egito, Abraão mente. Ele diz para Sara: Sara, olha, os homens dessa terra aqui, eles são perigosos. Se souberem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficarem com você. Abraão mente. Mas talvez alguém possa dizer: pastor, não é uma mentira, é uma meia-verdade, porque Sara era irmã de Abraão por parte de pai. Tá bom, mas aqui longe do altar, meias-verdades deixam de ser mentiras, né?
Longe do altar, a prática do erro se torna normal. Longe do altar, o pecado se torna relativo. Longe do altar, meias verdades deixam de ser mentiras. Segundo, longe do altar, você perde a confiança em Deus. A solução para Abraão passa a ser o lugar. Deus não é mais o provedor. Longe do altar, a tua confiança passa a estar no lugar e não em Deus. A solução para Abraão agora passa a ser o lugar. Deus não é mais o provedor. Ele pensa, olha, lá no Egito as coisas vão mudar. Lá no Egito as coisas vão melhorar. Longe do altar, ele perdeu a confiança em Deus. Ele acha que a solução para ele é um local, é um lugar. E Deus não é mais o seu provedor. Quem sabe, querido, querida, aqui esta noite a sua mente esteja uma grande confusão. Quem sabe você está pensando em tomar essas decisões e pensando, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou para outro país, eu vou para a América, eu vou para a Polônia, eu vou para Portugal, eu vou para não sei aonde, achando que a solução está no lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A bênção de Deus está sobre a sua vida e não no lugar. Você vai prosperar onde Deus te plantou. Com a bênção de Deus vai dar certo. Eu não sei se é carroça de pipoca, se é churros que você vende, eu não sei o que você faz, qual é a sua profissão, mas eu quero dizer uma coisa para você: ore a Deus, peça direção a Deus, não deixe ser enganado por falsas propostas, ouça a voz de Deus, peça direção a Deus. Deus vai fazer com que você prospere, Deus vai te abençoar, eu declaro isso no nome de Jesus. Vai chegar a melhor oferta, vai chegar os melhores materiais, vão chegar os melhores clientes. Não fique pressionado pelas decisões que você tem que tomar. Ore e busque a Deus, porque a solução não está no lugar, a solução está no provedor, e o provedor continua sendo Deus. Longe do altar, Abraão perde a honra. Longe do altar você perde a honra. Como assim, pastor? Foi lá no Egito que os príncipes de Faraó disseram para Faraó: olha, chegou um camarada aí, lá da Mesopotâmia, a mulher dele é muito bonita. E o texto diz que Faraó a tomou como mulher. Agora, Abraão, ele perde a honra. Sara foi entregue a outro homem. Sara vai parar no harém de Faraó. Quando ele sai de perto do altar e vai para o Egito, agora ele perde a honra. A mulher dele é entregue a outro homem. Longe do altar você perde a autoridade sobre a sua família. Longe do altar, Faraó passa a ter legalidade dentro da sua casa. O versículo 15 diz que Sara foi tomada. Longe do altar, Faraó passa a ter legalidade dentro da tua família. E eu, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla, nessa tipologia. Você sabe que o mundo é o Egito é o mundo, e Faraó simboliza Satanás. Longe do altar, Satanás passa a ter legalidade dentro da sua casa. Longe do altar, Satanás passa a ter legalidade na sua família. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Que haja um altar de Deus na sua casa. Que haja um altar de Deus na sua família. Que nada e nem ninguém venha dar legalidade para que Satanás atue na sua casa, para que Satanás atue na tua família. Há poder no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Longe do altar, Abraão deixa de ser bênção e passa a ser maldição. Você sabia que Deus quase destruiu o Egito por causa de Abraão? O versículo 17
A Bíblia diz que Deus manda pragas sobre Faraó. Praga no Egito. Por causa de Abraão. Abraão foi chamado para ser bênção. Agora, longe do altar, Abraão passa a ser maldição. Longe do altar, Abraão, ele toma uma reprimenda de Faraó. Escute isso, irmão, porque isso é interessante. Ele deixa de ser bênção e passa a ser maldição para a vida de outra pessoa. Agora o próprio Faraó dá uma reprimenda em Abraão. Ele diz para Abraão: por que você mentiu para mim, cara? Por que você não falou a verdade? Por que você fez isso comigo? Além dele deixar de ser bênção e passar a ser maldição, ele agora está tomando uma reprimenda de um homem ímpio e pagão. É triste isso, né? Porque longe do altar nós deixamos de ser bênção para a vida das pessoas e passamos a ser maldição para elas. Você já passou por essa experiência? Alguém que você viu no seu trabalho, na sua vizinhança, que se diz cristão, e você vendo o ímpio chamar a atenção dele? Ouviu uma reprimenda? Tudo isso acontece quando Abraão está longe do altar e quando Abraão está no Egito. Agora, se tudo está dando errado, quando Abraão está longe do altar, tudo começa a dar certo quando Abraão se aproxima do altar. Chegou a hora de regressar para o altar. O capítulo 13, versículo 3, 4 e 5. Diz que Abraão se cansa daquilo tudo. E Abraão pensa consigo mesmo: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para o altar. Eu vou voltar para Betel. Eu vou voltar para a casa de Deus. Lá eu era feliz. Mas talvez alguém possa dizer: pastor, mas espera aí. O capítulo 13, versículo 1 diz que Abraão subiu muito rico do Egito, em ouro, prata e gado. Mas nenhum sucesso pessoal, por maior que seja, vai superar o fracasso dentro da sua casa, na sua família. Tudo que Abraão trouxe do Egito não foi bênção para ele. Foi por conta da riqueza que houve briga entre ele e os sobrinhos, pastores de ambos. Foi a escrava Agar que ele trouxe do Egito, que teve um filho com ela, ao contrário do que Deus queria para ele. E o fruto, Ismael. Os árabes são descendentes de Ismael. E até hoje a guerra entre judeus e árabes, por quê? Os judeus são descendentes de Isaac, e os árabes descendentes de Ismael. E até hoje a guerra ferrenha entre judeus e árabes, porque lá atrás Abraão desceu o Egito, ponto final. Agora ele diz: eu vou voltar para o altar. Eu vou voltar para Betel. Quem sabe tem gente precisando ouvir esta palavra hoje. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer isso. Se tudo está dando errado, chega. Chegou a hora de você regressar para o altar. Chegou a hora de você regressar para Betel. Agora ele toma o caminho do sul, o caminho do Negueb, em direção a Betel, em direção ao altar. E a Bíblia diz que quando ele chega em Betel, ele chega no altar, Abraão invoca o nome do Senhor. Agora a comunhão é restaurada, perto do altar. A confiança agora ela é renovada. Abraão não escolhe mais. Vejam só, quando ele sai de Betel, do altar, para o Egito, ele tomou uma decisão de escolher. Ele pensou: lá as coisas vão ser melhores para mim. Mas agora, quando ele se aproxima do altar, Abraão não escolhe mais.